A gente vai falar um pouco sobre esse viver sistêmico. A primeira coisa que a gente precisa falar para a gente falar sobre viver sistêmico é falar de onde vem a base, né, desse olhar sistêmico. Oi, Mari. Pelo menos nos meus estudos, né, eu aprendi sobre esse olhar sistêmico estudando constelação familiar. Então, como vocês sabem, eu sou psicóloga e também sou consteladora. E sei lá, acho que mais de 5 anos atrás, eu passei eu não sei quanto tempo ao certo, acho que até uns 6 ou 7 anos já, que eu venho conhecendo as constelações familiares e aprendendo com elas, né? E eu costumo dizer que essa foi uma grande virada de chave na minha vida, né? Foi um divisor de águas, porque eu encontrei na constelação um olhar sobre a vida simples até, né? Até um pouco mais simplificado. Então, foi muito importante para mim tudo que eu fui encontrando. E conforme eu fui atendendo, oi Bruna, boa noite. Conforme eu fui aprendendo, eu fui trazendo isso para a prática. Então, nos meus atendimentos, né, no dia a dia, compartilhando com as pessoas, com os amigos, assistindo constelação, né, e vivendo constelação, eu fui trazendo isso para minha vida. Então, hoje eu costumo dizer que constelação familiar, visão sistêmica, para mim é um estilo de vida, tá? Então, para a gente entender o que é esse estilo de vida que eu tô falando, a gente precisa falar das 3 leis básicas, né, que organizam o olhar sistêmico. Eu não vou ficar me atendo muito a isso aqui, porque depois eu vou soltar uns posts que explicam bem legal, assim, de uma forma bem prática, as leis de Bert Hellinger. Mas, basicamente, as 3 leis do Bert Hellinger a lei da ordem, a lei do pertencimento, tá? Então, a lei da ordem é uma lei que fala sobre a hierarquia, tá? Então, sobre o lugar das pessoas, né, na família. Então, quem veio antes, quem veio depois, né? Então, primeiro chegou a avó, depois chegou a mãe, depois chegou a filha. Então, isso é uma hierarquia, isso é uma ordem, né? E a lei do pertencimento, né? Então, que todos tenham o direito de pertencer. Então, todos nós, eu e vocês aqui, todos nós pertencemos a um sistema familiar, né? E a lei do equilíbrio, né? Que é o equilíbrio entre o dar e receber. Quem já passou pelo meu consultório aí sabe o quanto eu falo disso, né? O quanto que eu coloco para vocês a importância de se ter uma relação de equilíbrio. Então, essas 3 leis, elas são as que atuam na nossa vida e que podem organizar a nossa vida. Qual é a vantagem da gente olhar para essas leis e pensar sobre elas, né? É que quando eu faço parte de uma família, e todo mundo faz parte de uma família, todo mundo faz parte de um sistema, e eu olho para o meu lugar, então eu olho para a família que eu pertenço e o lugar que eu pertenço e o tipo de relação que eu tenho com essa família, eu posso ter tranquilidade, né? Eu posso estar no meu lugar. O problema, gente, é que o desafio da vida talvez seja a gente se manter no nosso lugar, porque não é o que a gente aprende muitas vezes. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui, tá? Então, uma das coisas que eu gosto de falar o que é isso na prática? O que são essas leis na prática, né? Então, assim, toda família tem uma organização, né? Tem um pai, tem uma mãe, tem o filho. Ah, Letícia, meus pais são separados. Sim, ok, mas você vem de um pai, você vem de uma mãe, né? Um filho. Então, você faz parte desse sistema familiar, tá?
Óbvio que hoje as famílias também se organizam de formas diferentes, às vezes, né? Às vezes, eu era filha do. Eu sou filha do meu pai, da minha mãe, mas eles se separaram e casaram com outras pessoas, né? Então, assim, eu sei que tem muitas outras questões aí que envolvem o sistema familiar, mas hoje a gente não vai falar disso. A gente vai falar do sistema familiar padrão, e a gente não precisa falar nem só sobre o sistema familiar, mas a gente pode falar de uma organização, de uma empresa, né, de um grupo de amigos. Então, a gente precisa entender isso aí. Vocês estão entendendo, gente? Tá ok aí? Tudo certo? Me mandem aí uns comentários para eu saber se vocês estão me acompanhando. Então, uma das coisas que eu gosto mais de falar é sobre as leis e a lei do equilíbrio. Isso, manda uns corações aí que eu sei que vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá? Porque a lei do equilíbrio, ela nos ajuda a, inclusive, estar, né, diretamente no nosso lugar lá em relação às outras duas leis. Então, a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, faz com que a gente esteja também, né, acompanhando e se organizando em relação às outras duas leis, tá? Não tem lei mais importante ou menos importante, não tem. Mas a lei do dar e receber, que é a lei do equilíbrio, é uma das leis que nos ajudam a estar em ordem com a nossa família, né? E também nos sentir pertencendo, tá? Então, hoje eu vou dar uma ênfase maior a essa lei, a lei do equilíbrio. Por quê? Vocês lembram que na live passada, a maioria de vocês que estão aqui estavam na minha live passada, né? E assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que muita gente com dificuldade de falar não, né? Muita gente com dificuldade de se posicionar, né? E eu percebo isso, na verdade, né? Eu percebo isso, inclusive, no meu consultório. Muita gente com dificuldade, inclusive, de sustentar esse lugar de supostamente a consciência pesada que a gente falou na live anterior, né? Lembram disso? Vocês se lembram? É isso, não é? Tinha aí uma dificuldade, não tinha? Então, dentro dessa dificuldade que eu vi, eu vou trazer um pouco mais sobre a lei do equilíbrio. Então, assim, gente, a primeira coisa é que na nossa vida, quando a gente trabalha a lei do equilíbrio, a gente vai trabalhar a lei do equilíbrio com os iguais, com os que chegaram junto conosco, certo? Então, quem que chega junto com a gente? O amigo, né? O amigo é alguém que chega junto com a gente. Por que que esse amigo chega junto com a gente? Porque a gente começa uma amizade, né? E aí a gente é amiga dessa pessoa, né? Então, a gente entrou junto nessa amizade, é uma relação equilibrada, tá? Um colega de trabalho, tá? Um relacionamento amoroso, tá? Com os nossos irmãos, mais ou menos, porque os nossos irmãos, a gente ainda tem uma hierarquia, tá? Então, assim, tem os irmãos mais velhos e tem os irmãos mais novos, né? Então, assim, por exemplo, eu sou a caçula, então eu tô lascada, eu sou a última, né? A opinar. Eu tenho que aprender a respeitar o lugar de quem veio antes, tá? Essa é a lei aí da ordem, né? Então, é bem legal isso, gente, porque quando você traz isso para a prática e para o seu dia a dia, você organiza suas ideias e você começa a entender por que as coisas estão acontecendo com você, tá? Então, por exemplo, você chega para mim e fala assim, Letícia, as pessoas estão eu sempre sofro de ingratidão. As pessoas são sempre muito ingratas comigo. Quem aí já viveu essa fase na vida? Tipo,
As pessoas já foram muito ingratas comigo. Eu tive uma fase que todo mundo era ingrato comigo. Desculpa o termo aí. Eu, a mais velha, a Luciana tá falando. Desculpa o termo aí, mas disse, é todo mundo cagando na minha cabeça. Quem aí? Muita gente já viveu esse tipo de situação. E esse é um caso clássico de desequilíbrio, tá? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, eu olho para isso e falo, ah lá, Camila, eu sempre. Pois é. Então, você sempre. Então, a gente precisa olhar para isso, né, Camila? Como você já tem olhado. Então, assim, olhar para isso e dizer, bom, que eu tenho que mudar minha postura. Entende? Eu tenho que mudar minha postura, porque tá todo mundo sendo ingrato comigo. Quem que tá errada? O outro ou eu? Entende? Então, assim, não é culpado, entende? Porque aí essa culpa de ficar, eu sou a culpada, não, o outro que é culpado, isso daí é uma coisa muito infantil. A gente precisa olhar para aquilo que a gente está enfrentando e dizer, bom, é comigo, né? A bola, como eu sempre digo, a bola tá no meu pé, né? O que que eu posso fazer com isso, tá? Então, esse é um caso clássico, tá? Ingratidão. Um outro caso clássico também, né? Traição, tá? Então, assim, muita gente vem com esse conteúdo, né? Eu fui traída, né? Ou eu fui enganada por uma pessoa, eu fui lograda, né? Então, assim, pois é, por quê? Né? Então, assim, porque normalmente a gente está em desequilíbrio, tá? Então, a, a verdade, gente, é que a gente precisa olhar para os resultados que a gente está tendo na nossa vida para a gente saber o que é que a gente precisa mudar, tá? Então, assim, me digam uma coisa aí. Respondam para mim. Quero que todo mundo responda, nem que demore um pouquinho. Você prefere dar ou receber? Me deu calorão aqui já. Você prefere dar ou receber? Acho que a gente tem aí, ó, 90% das pessoas que estão aí são mulheres, né? Acho que eu vi aí uns 2 ou 3 homens entrando aí. Espero que eles estejam aí ainda para falar pra gente também. Dar, Camila dizendo dar, Gabriela, dar. Que mais? Todo mundo dando, né? Aham. Muito bem. Aham. Pois é, ó, vai lá, não sei. Não sei o que fazer quando eu recebo. Então aí, ó, é sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso que a gente vai falar. É bom receber. É maravilhoso. Oi, Elô. É maravilhoso receber, gente. É maravilhoso receber. Quem mais gosta de dar? Pois é. A verdade, gente, é que a maioria das pessoas, a Gelilza já tá esperta já, né? A maioria das pessoas que tem desequilíbrio nessa lei, na lei do equilíbrio, né, que a vida está em desequilíbrio, prefere e acha que tem que dar, tá? Acha que tem que dar, não acha que tem que receber. Eu acho que só mulher respondeu ali para mim, tá? E aí assim, ó, vejam. Oi, Bruno. Depois você escreve aí pra gente, Bruno, se você prefere na relação com as pessoas dar ou receber. Então, assim, gente, olha, vejam bem pra gente se situar, né? Nas relações humanas, eu prefiro dar. E quando que eu recebo? Quando que eu recebo? Por que que eu gosto mais de dar e tenho mais facilidade de dar do que de receber? Num relacionamento de casal, por exemplo,
com um homem e uma mulher, vou falar de um homem e uma mulher aqui, né, basicamente. Vamos dizer que só a gente recebendo é que a gente consegue dar. E a gente não entende isso. E é nessas relações em que a gente prefere dar do que receber, né? É que a gente começa a desequilibrar as relações. Tá fazendo sentido para vocês? Contem aí para mim e podem ir perguntando se quiserem, tá? A Marília falou ali assim: ah, eu gosto de dar, mas nossa, é ótimo receber. Uhum. Só que será que a gente se sente no direito de receber? Será que a Lu falou: ah, eu não me sinto bem em receber, né? Será que por que eu não me sinto bem em receber? Quem sou eu que não me sinto bem em receber? Tá? E quem sou eu? Quanto eu sou boa o bastante para eu não receber do outro? Porque quando eu não recebo do outro, eu tô dizendo que o que ele tem eu não quero, tá? O que ele tem eu não quero. Tá fazendo sentido para vocês? Eu tô vendo aí, sim, faz sentido. E olha, existe aí alguns tipos, é o famoso dar o troco, vamos falar sobre isso. Existe 2 tipos, tá? De pessoas que não recebem, que desequilibram as relações. O bonzinho, a boazinha e o exigente, tá? Ah, eu não sou exigente, não, eu sou... imagina, eu sou humilde. Não, é que eu não preciso. Ué, por que você não precisa? Então, o que o outro tem para te dar não presta? Então, isso é o começo de uma relação, certo? Uma relação com o trabalho, uma relação com os amigos, e depois a coisa vai piorando. Normalmente, o que acontece? Você vai nessa relação desequilibrada por um tempo até que a bomba estoura. E aí, assim, estourou a bomba. Aí meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Aí que eu começo a pensar nessa minha postura, tá? E dentro dessa minha postura, né, do que eu quero fazer de diferente, é que eu começo a me reposicionar. Mas aí eu vou precisar olhar para coisas importantes, tá? Porque se eu quero aprender a receber, se eu quero ter relações equilibradas, eu preciso aprender a receber, certo? E qual é o primeiro lugar que a gente recebe na vida? Qual é o primeiro lugar que a gente recebeu? Contem para mim aí. Normalmente não, todo mundo, né? Recebe de quem, gente? Primeiro momento da vida, de quem que a gente recebe? O bebê, aham. Do que a gente recebe, então? Gabi, dos nossos pais, da nossa mãe. A gente recebe da nossa mãe. A primeira pessoa que nos dá é a nossa mãe, tá? É dela que a gente recebe, tá? Lá no útero ainda, a gente recebe alimento, né? A gente recebe os cuidados, depois a gente nasce, né? A gente recebe da nossa mãe. Então, o primeiro lugar que eu preciso olhar, se eu começo a manter relações em desequilíbrio, eu não sei receber, eu só sei dar, eu só sei me doar, é porque de alguma forma eu não sei receber.
E normalmente, lá atrás, a gente recebeu da nossa mãe, né? Você, quando era bebê, não escolheu, né? Você escolheu? Ai, eu não quero esse leite, mãe, eu quero outro leite. Ai, eu não quero esse cuidado, eu quero outro cuidado. Não, você recebeu, tá? Certo? Sem condições, certo? Então, esse é o primeiro lugar que a gente precisa voltar, tá? Para esse olhar de que eu preciso receber. Se eu quero ter relações equilibradas, eu preciso saber dar, lógico que vocês já sabem dar um monte aí mesmo, mas precisa saber receber. E tem 3 tipos de filho, tá? Que começa a crescer e começa a não se desenvolver na vida, tá? Começa a ter dificuldades. Então, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade de... Vocês estão entendendo aí? Manda uns coraçõezinhos aí, tô vendo os coraçãozinhos subir. Se tá fazendo sentido para vocês, manda aí para eu ir vendo se vocês estão entendendo, tá? Nós ficamos muitas vezes presos a problemas que estão muito dentro das nas nossas dificuldades familiares. Por exemplo, essa de dar e receber é uma dinâmica que a gente já não sabe estabelecer lá com os nossos pais. Porque, olha só, na relação com os pais, né, a gente não vai ter uma relação de equilíbrio com eles, lembram? Porque a gente tem uma hierarquia, eles vieram antes, certo? Então a gente mais que recebe deles do que dá, certo? E a gente nunca vai equilibrar essa relação, certo? Então, o que acontece é que eu preciso aprender a receber dos meus pais. Eu preciso aprender a receber do outro, não só dos meus pais, mas primeiramente dos meus pais, tá? Então, quando eu vou crescendo, não sei receber das outras pessoas e do mundo e começo a não querer receber também dos meus pais. E aí, tem 3 tipos de filho. 3. E aí eu quero que vocês observem, sinceramente falando, e vejam qual filho vocês são, tá? O primeiro é o filho acusador, tá? Que olha para os pais e cobra dos pais, tá? Não recebe e acusa eles, né? De não ter o que ele queria, o que ele acha que ele precisava. Manda coração aí se vocês estão entendendo. O salvador, tá? É o outro filho. Um monte de gente se identifica com esse. Que quer salvar os pais, tá? Que tem dó dos pais. Que quer salvar a mãe do casamento que a mãe tem com o pai. Quer salvar o pai do casamento que o pai tem com a mãe. Ou que tem com outra pessoa. Ai, que o meu pai é um coitadinho, tadinho do meu pai, tá? Isso são todas dinâmicas, gente, que ferem as leis. E se fere as leis, né, você vai ter problemas, tá? Então, eu tento sempre trazer as 3 leis dentro de uma prática para que vocês entendam a postura de vocês, tá? Essas 2 posturas, elas são Salvador em evolução. Isso, larga a capa de salvadora. Essa é a verdade, a gente tem que largar a capa de salvadora. Por quê? Porque quando eu sou a salvadora, eu digo que eu sou melhor que você, tá? Então, olha só, gente, se eu tô numa relação aqui, ai, né, Bruna? Se eu tô numa relação aqui com você, né, e eu quero te salvar, olha só, eu acho você uma coitadinha, tá? Então eu já acho que eu sou melhor, porque se eu quero te salvar, eu já sou melhor,
né? Eu tiro toda a sua força e estabeleço um lugar para mim que eu também não vou dar conta, porque eu não tenho como te salvar, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa força, tá? Isso a gente faz com marido, com filho, com esposa, com o pai, com a mãe. E essas dinâmicas são sutis, tá? Porque, por exemplo, o Salvador, nossa, é bonzinho. Que fofo, que querido, que prestativo, tá? O terceiro tipo de filho, então eu falei lá, né? 2 tipos, acusador, salvador. O terceiro tipo de filho é o humilde. Humilde não tá ligado à pobreza, gente. Vocês não tem que ser pobre para ser filho humilde. Humilde, a palavra humilde vem de humus. Humus é o quê? Terra fértil. Fertilidade é aonde você planta e dá. A Elo falando que a capa de Salvador gruda nela. É muito dura, né? Você é fofa, né, Elo? Aí a Elo, olha aí, ó, é consteladora. A gente vive nessa busca, né, Elo? De se melhorar todo dia. Eu também tive já essa capa de Salvador muito mais grudada em mim, né? Então, gente, ó, não dá para ser acusador, não dá para ser salvador, tá? Tem que ser o quê? Adubador, humilde. Humildade vem de humus, terra fértil é onde dá, aonde prospera, tá? Para isso, você vai ter que se destituir deste cargo, sabe? O cargo de bonzinho, o cargo de exigente, tá? O cargo de... o exigente é muito travestido de bonzinho, já viram isso? Tipo, oi Zela, oi Sol, oi gente. Já viram isso? Assim, ó, a pessoa é tão boazinha, né? Porque ela só quer fazer do jeito dela. Então, ela é boazinha, ela é super prestativa. Porque daí as coisas saem exatamente do jeito que ela quer, tá? Isso eu não tô falando da Mariazinha, não, gente. Eu tô falando de todos nós aqui, tá? Porque nós temos essas dinâmicas. Por exemplo, essa dinâmica da gente saber dar e não aceitar receber é uma coisa que contaram pra gente, que a gente tem que ser assim, entende? Então, a gente tem que sair desse lugar do eu tenho que ser bonzinho, porque aonde a gente precisa trocar, a gente não tem que ser bonzinho e nem ruinzinho, a gente tem que estar no equilíbrio. Isso faz sentido para vocês? Falem aí para mim se eu tô falando coisas que fazem sentido para vocês. Isso, Lu. Sai desse lugar de boazinha, salvadora da família, tá? Por quê, gente? Porque quando a gente fica nesse lugar de salvador da família, a gente enfraquece todo mundo, tá? Eu me lembro de uma conversa com uma amiga dela falando pra mim que coitadinho do pai dela, né? Coitadinho do pai dela. Que, ele foi um homem muito humilde. Nossa, que eles moraram na roça, né? E que eles foram tudo pra cidade estudar. E que daí os irmãos tiveram que trabalhar. E que, nossa, puxa vida. Mas coitado do pai dela, que ela tinha que ajudar o pai dela. Daí mas por que cuidar do seu pai? Mas você estava agora me falando que seu pai tá aí dividindo a herança em vida? E agora você tá me dizendo que ele é um coitadinho? Você? Você tá me dizendo que seu pai é um coitadinho? Seu pai é um homão. Olha só quanta coisa teu pai fez. Teu pai não tinha estudo, vocês estudaram. E aí eu fui mostrando pra ela, sabe, na conversa. Falei, cara, olha isso. Olha pro teu pai, ó, muda a perspectiva. Então, às vezes a gente vai também assim, gente, contando umas historinhas pra gente, pra que a gente também fique nesse lugar.
Entende? Ai, o meu pai, ai, minha mãe. A gente conta historinhas. É isso aí, ó. Letícia da posição de coitadinha porque quero ajudar. É isso. A gente não pode mais, né? Ficar achando que todo mundo é coitado. Não, gente. Você tem que dar o lugar de poder das pessoas, principalmente seus pais. Eu brinco muito assim com as pessoas que vão no meu consultório e falam assim: ah, quando você nasceu, seus pais já transavam. Eles já sabiam o que faziam. Fica tranquila, eles vão continuar sabendo. Porque que você acha que agora você vai saber algo mais que eles? Vocês estão entendendo? Então, olha as pegadinhas que a gente faz com a gente. Esse lugar dá uma trabalheira, tá? De ficar, porque é pesado. Se você tem um lugar que você chega e fala assim, ó, eu estou exausta, eu estou exausto. Ah, a Solange tá rindo de nervoso. Eu estou exausta, eu estou exausto. Vocês já viram isso? Vocês se sentem assim hoje? Aí você pergunta para a pessoa, mas você tá exausta por quê? Ai, ai, de novo. Você tá exausta por quê? Não. Ah, eu faço bastante coisa e tal, mas eu não sei, eu tô exausta. Descansei no final de semana, mas eu tô exausta. Exausta. Porque você tá fora do seu lugar. Você tá fora do seu lugar. E quando você tá fora do seu lugar, você vai ficar exausta, porque o fardo é mais pesado do que você pode carregar. Não tem capa de Salvador que te dê força extra. Esquece, meu bem, tá? Você é filha, você vai ter força de filha, tá? Então, assim, se você é mãe, você vai ter força de mãe e de filha na relação com a sua mãe. E por aí vai. Cuidado com as inversões de papel. Ah, Letícia, então eu não vou poder cuidar dos meus pais quando eles estiverem idosos? Ué, vai. Mas quando eles estiverem idosos? Tá fazendo sentido para vocês? Oi, Johanna. Bem-vinda. Tá fazendo sentido, gente? Aqui, deixa eu ler. Igual meu irmão, tô rindo de nervoso. Gente, mas é muito legal isso. Porque assim, ó, eu sou psicóloga, eu sou consteladora e eu tô constantemente olhando para o meu lugar. Eu tenho 2 empresas e eu tô constantemente olhando dentro das minhas empresas aonde que as nossas relações estão equilibradas e não estão equilibradas. Entende? Você começa a ter problema com uma pessoa dentro da sua empresa, começa a olhar. Como é que tá esse negócio? Ah, tá faltando, não tá o atestado, eu tô sendo boazinha, tô passando a mão na cabeça, tô compreendendo tudo, entenderam? Então a gente pode levar esse olhar das 3 leis do amor do Bert Hellinger para qualquer lugar, para qualquer esfera da sua vida. Só que lembrem-se, a nossa mente, ela conta historinhas para você. Quando que você não vai estar na historinha? Quando você estiver presente. Quando você estiver com você, conectada com a sua alma. Vocês veem que eu sempre escrevo nos stories, principalmente quando eu começo a chamar vocês para live. Eu falo, com a alma não se negocia. Com a alma não se negocia. Entende? Quando você tá conectada com você, você vai perceber os lugares que você tá entrando, tá? Faz sentido? Contem pra mim aí. Querem fazer alguma pergunta? Eu acho essa visão sistêmica, gente, super fácil de entender, né? A gente tem aí, tá online aí comigo, consteladoras, psicólogas, profissionais de outras terapias, pacientes meus, né? Eu trago muito esse olhar porque eu entendo que é um olhar simples, é um olhar fácil, de fácil compreensão.
E ó, agora eu vou falar para vocês assim, vou fazer um link para vocês com o poder pessoal que a gente falou na semana passada, porque quem não quer ter poder pessoal? Ah, Arthur, sobre o perfil humilde, eu falei que a gente tem 3 tipos de filho, tá? O acusador, o salvador e o humilde. O humilde é aquele que respeita, né, os pais, né? E a palavra humilde vem do humus. Talvez eu não tenha explicado isso, Arthur. Foi bom você falar. Porque humilde vem do humus, vem de terra fértil, onde tudo dá. Quem é o filho humilde? É o coitadinho? Não. Mas é o filho que aceita receber o que os pais têm para dar. Entendeu? Então, não é só o que eu quero dos meus pais, porque quem fica, vou deixar gravado sim, pode deixar. É, quem fica nesse lugar de acusador não não tem humildade, porque fica acusando os pais, fica exigindo dos pais, né? Ou quem fica nesse lugar de salvador não aceita, né? Não aceita receber, né? Como honrar os pais quando eles se colocam no lugar de vitimismo? Fica mais vítima que eles. Tem os pacientes aí que já testaram essa técnica, não sei se eles estão online aí. Tem uma, inclusive, assim, ó, que a gente encontrou um lugar fabuloso para a mãe dela. Ela conseguiu entender isso na relação com a mãe dela. A mãe dela se vitimizava e ela se vitimizava mais, entendeu? E daí, assim, mais, sabe assim? E aí eu falava assim: apresenta um caos maior para ela, né? Mãe, preciso da tua ajuda. E ela transformou a relação com a mãe dela, entendendo que a mãe dela gostava de fazer comida para ela. De nada, Arthur, depois vou explicar até mais sobre isso, tá? Então a mãe dela gostava de fazer comida para ela. E daí ela falou assim: ai, não, porque eu não quero ficar incomodando ela. Eu falei assim: mas você percebe que ela gosta? É o jeito dela de amar? Então deixa ela fazer comida para você. Agora ela pegou o jeito. Então ela vai na casa da mãe dela e ela fala o que, que ela quer comer. E a mãe dela faz, porque a mãe dela ama cozinhar. Entendeu? E aí a mãe dela reclama menos, se vitimiza menos, porque ela dá lugar para a mãe dela. Tá? Então, assim, muitas vezes a nossa mãe se vitimiza, mas porque a gente também toma um lugar de força, tá? Porque a gente se acha sabichão, a gente chega pra mãe e vai dizer, sabe, eu vou dizer o que que você tem que fazer, eu vou dizer o que que você tem que falar, eu vou dizer o que que você, como que você tem que se comportar. Quem nunca, né? Quem nunca? Mande coração aí e me diga. Né? Aí. Então, assim, o perfil humilde é esse que aceita o que os pais têm para dar, tá? E o que que tudo isso tem a ver com poder pessoal? Tudo. Tudo. Lembra o que eu falei para vocês das raízes? Lembram? Lembram sim ou não? Sim, né? Um monte de gente, assim, ficou mexido com o negócio da raiz, né? Porque eu falei que o poder pessoal estava nas nossas raízes, né? O poder pessoal estava também naquilo que a gente aprende, né, com os nossos pais. Letícia, e quando os pais já não estão mais aqui, como fazer para honrar? Agradecer, gente, o que eles nos deram e como nos deram e como puderam dar, tá? Tem gente que nunca viveu com o pai e com a mãe, não conviveu com o pai e com a mãe. Pode agradecer, agradece o cabelo, entendeu? Eu agradeço todo dia de manhã o cabelo que minha mãe me deu. Entendeu? Quando eu vou arrumar o cabelo. Cada vez que alguém elogia meu cabelo, eu falo, ai mãe, obrigada, valeu. Você ter me dado esse cabelo. Ai, maravilhosa. Tá? Sabe, gente,
Eu não quero romantizar a nossa relação com os pais, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Numa outra aula até eu vou falar assim, vou contar um pouco de como eu cheguei em lugares interessantes com a visão sistêmica, né? Mas eu aprendi a, a honrar os meus pais e entender como que eles me davam amor. E não como eu achava que eles tinham que me dar amor, né? Então, por exemplo, eu sempre conto isso. A minha mãe era uma pessoa que ela amava deixando uma cama limpinha, arrumadinha, as toalhas sempre sequinhas, sempre toalha boa, gostosa de se enxugar, sabe? Sempre tudo muito limpinho, assim, tudo muito arrumado, assim. Cama para minha mãe era um negócio assim, que ela caprichava muito, né? Então, era um jeito dela de amar. Então, a gente precisa aprender, Bruno, a olhar, a respeitar e a ser grato, né? Agradecer e honrar pelo que os nossos pais nos deram, tá? Enquanto estiveram aqui na vida, tá? Só consigo lembrar do meu pai querendo pagar uma bariátrica pra mim. Melhor forma de amor. Ué, Camila, pode aceitar se você quiser, se você quiser, né? Os nossos pais são assim, gente. Eles vão amar do jeito que eles sabem amar, assim como você. Se um dia você for pai, mãe, ou se você já é, você viu, você também tem formas de amar, tá? Então, é muito isso. A gente precisa ver no outro as formas que o outro tem de amar, tá? Então, assim, pra gente ter poder pessoal, de novo, a gente vai falar das nossas raízes. Se a gente vai falar das nossas raízes, de novo, a gente vai olhar para os nossos pais, para nossa base. Não é nem só para os nossos pais, mas para nossa base, para as nossas habilidades, para a família que a gente veio, o que a gente vivenciou, tudo isso, né? E quando eu olho com humildade para isso, não achando que eu sou melhor, não achando que eu tenho que exigir, ou que eu não quero porque eu não quero receber, lembram? Ah, não! Você quer ver uma outra pessoa que engana bem? É aquele. Eu tenho. Eu não acho que eu sei. Eu acho que eu sou. Eu acho que sabe a modéstia? Eu acho que eu tenho complexo de inferioridade. Eu não me sinto boa o bastante. Esse é o que mais se sente o máximo, tá? Porque não aceita receber, tá? Só aceita dar. E daí eu dou porque eu tenho uma baixa autoestima. Olha para isso. Olha lá, a Lu falando, né, que a mãe dela cozinhava e o pai dela ensinou ela a fazer as coisas de casa, né, até com uma furadeira. Gente, se isso não é amor, é o quê, né? Então é isso, é a gente ficar com o que a gente recebeu dos nossos pais, tá? Uma coisa legal, né, é que sempre que a gente falar em poder pessoal, a gente vai falar em equilíbrio de relações. E quando a gente fala de relações de troca, a gente precisa aprender a dar troco, tá? Quem não valida, né? Quem não valida o seu poder pessoal, a sua autoestima, a sua família, as suas raízes, tá? Não consegue validar o outro também. Então, assim, como é que eu quero ser amada, tá? Se eu não me amo? Como é que eu quero ser respeitada se eu não respeito, tá? Então, quando a gente fala de família, né? A gente fala da nossa identidade, das nossas qualidades, daquilo que a gente tem de melhor. Você reconhece o que você tem de melhor? Né? Então, assim, muitas vezes a gente não reconhece o que a gente tem de melhor, a gente só pensa que reconhece, tá? A gente
vira um carentão, tá? E por ser um carentão, nunca vai conseguir dar troco. Faz sentido para vocês? Fala aí para mim. Manda um coração, me conta. Porque, gente, quem não sabe se valorizar, não reconhece suas habilidades, suas qualidades, vocês acham que a pessoa vai conseguir dar troco em alguém? Cobrar o que o outro deve? Ó, se você vai comprar... Oi, Sil, verdade, né? Se você vai comprar esse caderno aqui de mim, tá? Comprar esse caderno. Aí você pega o caderno, você compra o caderno, mas você não me paga, tá? Aí eu vou lá, vou cobrar. Fulana, vem aqui cobrar o caderno. Eu tenho que ter confiança de mim, né? Por quê? Porque eu sei que você levou meu caderno. Então, você tem que me pagar. Entende? Então, assim, numa relação, gente, é igual. Você tem lá aquela amiga que você leva pra cima e pra baixo, que você paga a cervejinha do final de semana, né? Que você, sei lá, faz tantas outras coisas lá e ela não te faz nada. Não rola? Mas por que que não rola? Por que que você mantém essa amizade? Porque você é boazinha? Ou porque você realmente não valida? Você é uma carentona, um carentão, tá? Falem aí pra mim. Tem dificuldade de receber, né, Sil? Ó, depois você assiste a live completa, que eu falei bastante sobre isso. Ó, quem não consegue honrar do lugar que veio, ou seja, dos pais, também não reconhece o valor que tem, tá? Podem passar Pix, gente. Delícia, né? Ai, ai, pode passar Pix pra mim também. Então, assim, gente, a verdade é uma só. Se você não reconhecer o valor do lugar que você vem e quem é você, você não vai conseguir se estabelecer em relações de ordem, de hierarquia e de equilíbrio, certo? Faz sentido? Eu quero que vocês me perguntem o que vocês quiserem, porque aqui é para ser um bate-papo. Eu sei que tem um delayzinho, mas eu não me importo nem um pouco de esperar. Eu quero que vocês me falem o que vocês querem me perguntar. Ficou claro para vocês essa parte do carentão? Da pessoa que não reconhece o valor de onde veio? Ficou claro? Perguntem, o que vocês querem perguntar? Oi, Tati! Chegando, pegou papel e caneta, anotou? Vamos lá, gente. O que vocês querem saber sobre isso? Vocês se sentem validados? Ficou muito claro. Vocês se sentem validados? Acham que reconhecem o seu verdadeiro valor? É muito importante a gente reconhecer o nosso verdadeiro valor, tá? E a gente só se conecta com o nosso verdadeiro valor estando conectado com a nossa alma, né? E lá em conexão por onde, né? De onde a gente veio, tá? De onde nós viemos. De onde você veio. É de lá, né? Vai ficar salvo assim, Tati? Temos que sempre receber dos pais? Sim, a gente sempre recebe dos pais. E a verdade é assim, Dani. A nossa relação com os nossos pais já começa desequilibrada, porque eles deram a coisa mais importante pra gente, que foi a vida, certo? Quem tem filho aí pode dizer pra gente, né?
assim, a demanda emocional, hormonal e energética, financeira que é ter um filho, certo? Então, assim, é uma relação que a gente já começa, vai ser sempre uma relação de desequilíbrio e tá tudo bem, tá? O que a gente vai sempre receber deles, sim. Ah, então eu não posso dar nada para os meus pais? Claro que você pode, mas a relação vai ser sempre de desequilíbrio, porque nada que você der para os teus pais vai pagar o tanto que eles te deram, tá? Agora, você pode dar para os teus pais? Pode. O que você não pode é desrespeitar a hierarquia, tá? É chegar para teus pais e se fazer de mais sabido que ele. Dizer pro teu pai que aquele jeito que ele usa a furadeira é péssimo. Aquele pudim que a tua mãe faz é ruim, você sabe fazer melhor. Só tô dando uns exemplos assim bem chulos, mas a gente pode fazer isso em outras áreas da vida, inclusive, tá? E aí é uma coisa que a gente acaba fazendo com os nossos pais e a gente fica num lugar, né, de exigência, de acusação também, porque muitas vezes a gente não quer o que os nossos pais deram e a gente quer outra coisa. Ah, vocês não me pagaram faculdade, vocês não puderam fazer tal coisa por mim, entendeu? E isso não estava no contrato, não, né? Letícia, se temos que receber dos nossos pais, nunca iremos dar para eles. Como fica a troca nesse caso nunca é equilibrada, como eu falei, é sempre um desequilíbrio. Como que a gente recupera, como que a gente equilibra um pouco a relação com os nossos pais? Sendo próspero, saudável, feliz, tá? Quando eu sou próspera, saudável, feliz, eu produzo a vida, eu faço live, eu falo do que eu aprendi, do que eu estudei, ou eu trabalho, eu sou feliz no meu trabalho, eu tenho filhos, eu lanço um curso, eu, sei lá, construo um prédio. É assim que eu honro os meus pais também. É assim que eu devolvo para eles o que eles me deram. Eu falo muito isso, assim, lá no consultório, eu escuto até de outras consteladoras também. Tipo, poxa vida, né? Teu pai e tua mãe cuidaram tão bem de você, passaram um talquinho na tua bundinha, cuidaram, vestiram você de laço, cor de rosa, tudo bonita, tal, para você chegar na vida adulta e avacalhar com tudo? Tipo, entrar numa relação doentia, ser uma carentona que não consegue se posicionar. Então, assim, como que eu honro os meus pais? Sendo feliz, olhando para a vida, virem chaves para olhar para a vida. O filho que tá no perfil salvador ou acusador, ele não tá olhando para a vida, ele tá olhando para os pais, ele tá de costas para a vida, tá? Deixa eu ver se mais alguém fez pergunta aqui. Camila falou que aprendeu comigo a não julgar os pais, e é isso aí mesmo, né? Tá? Então, assim, os pais têm muito para nos dar, um conselho, um abraço. Tem coisa melhor do que colo de mãe, né? Então, assim, receber isso. Ah, Letícia, mas a minha relação. Gente, lógico, tem questões aí que a gente precisa, né, trabalhar caso a caso. Eu tô falando coisas aqui em linhas gerais, tá? Mas é bem importante vocês entenderem que as 3 leis do amor têm que ser aplicadas, tá? Se você tá num lugar onde você tá sofrendo de ingratidão, se você, constantemente, a pessoa ingrata com você, né? Ou se você tá numa relação que você tá exausta, tá? Que você só se sente dando, você nunca recebe, tá? É porque a tua postura tem que mudar. Ai, mas então a culpa é minha. A gente não tá aqui falando de culpado. A gente tá falando da sua vida, em benefício a você, para que você mude a sua vida. E o maior interessado disso é você, entendeu? Então, faça essas pequenas mudanças, observe a sua postura, tá? É um lugar muito bacana, assim, para se aprender sobre postura
sobre entender essas relações com os pais e tal, é assistir grupo de constelação. É muito legal. Eu aprendi muito assistindo grupo de constelação, né? Então, às quartas-feiras, essa semana é quarta-feira, a partir da semana que vem é na segunda-feira. Tem grupo com a Solange lá na clínica, para quem está em Foz do Iguaçu, né? Lá na clínica tem o grupo. Para quem não está em Foz, também é legal, né? Mas vocês podem também. Eu vou soltar aí 3 posts bem legais sobre essas leis, né? Que eu falei aqui na prática. Letícia, mas eu não conheço, eu acho que não tem nada a ver. Gente, as 3 leis do amor, elas. É que nem a lei da gravidade, sabe assim? Tipo, você querendo ou não querendo, você tendo estudado ou não tendo estudado, ela existe, tá aí, tá? Você subir lá numa altura e pular, ela vai funcionar igual, mesmo que você não goste, mesmo que você não saiba como é que se calcula isso, tá? Então, as leis do amor, elas funcionam, mesmo para quem não as conhece, tá? Elas são colocadas, né, dessa forma e de uma forma até, a minha tentativa aqui é trazer ela o mais na prática possível, né, para que você entenda o que isso é na tua vida lá, entendeu? Porque não adianta nada eu falar a teoria para vocês e isso não mudar aí dentro de vocês, tá? Vocês não saberem como aplicar isso, tá? Então, se tiverem dúvidas, deixem as dúvidas, eu vou responder, tá? Adoro responder, inclusive. Quero, inclusive, agradecer que na nossa última live um monte de gente comentou lá, depois foi super legal. Hoje eu vou deixar um post lá no feed para vocês colocarem lá para mim qual foi o principal insight que vocês tiveram nessa live. Mas assim, se conectem. Eu não sei se a Aline ainda tá aí. A Aline Rezende fala muito de respiração, né? De conexão. E se conectem, né? Se conectem com o que vocês são, de onde vocês vieram, né? Porque é muito importante isso. Então, olhem para as questões de vocês, olhem para onde vocês não estão evoluindo, olhem se vocês estão olhando para a vida, tá? Ou se vocês estão lá virado, acusando ainda, dizendo, não devia ser assim, não queria assado, entendeu? Essa é uma postura infantil, tá? Então, esse tipo de postura não faz com que a gente evolua enquanto adulto, tá? Então, pensem sobre isso. Para quem está entrando agora também, assistam lá, vou deixar disponível um tempo no feed, né, para vocês assistirem, porque a ideia aqui das lives, terça-feira que vem tem outra, né, é de